Olá, amigos. Este é o nosso Momento Eleitoral. Eu sou Abdon Marinho e hoje daremos sequência ao nosso programa sobre propaganda eleitoral. Inicialmente falaremos daquela propaganda que é a mais fácil, a propaganda eleitoral na imprensa escrita. Basta você saber que até a antevéspera da eleição, ou seja, até o dia 13 de novembro, e no segundo turno até o dia 27 de 11, é permitida a propaganda paga na imprensa escrita, respeitado o máximo de 10 anúncios de propaganda por veículo, jornal ou revista, em qualquer data, para cada candidato na disputa. É permitida a reprodução do jornal impresso na internet, desde que feita em site próprio do próprio jornal. Uma outra coisa que é importante você saber é que nos jornais de formato standard, ou seja, um jornal maior, essa propaganda pode atingir até 1/8. E no jornal tipo tabloide, aquele menor, e nas revistas, até 1/4 de página. O valor pago pela inserção deverá constar de forma visível no anúncio. Então, sobre propaganda eleitoral na imprensa escrita, é isso. Agora vamos falar sobre a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Como nós sabemos, nos 35 dias anteriores à antevéspera do primeiro turno, ou seja, de 9 de outubro a 12 de novembro, as emissoras deverão reservar um espaço para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita. No rádio, a propaganda vai das 7 às 7h10, o programa em rede, e das 12 às 12h10. Na televisão, das 13 às 13h10 e das 20h30 às 20h40. É importante observar que este ano a propaganda em rede se destina apenas aos cargos majoritários, aos candidatos a prefeito. No caso de candidatos a vereador, estes irão para a propaganda através de inserções. E neste aspecto é o seguinte: as emissoras reservarão também de segunda a domingo 70 minutos por dia destinado à vinculação da propaganda eleitoral gratuita, que deve ser realizada em inserções de 30 a 60 segundos, a critério do partido ou candidato, e ser distribuída entre as 5 horas da manhã e as 24 horas. O tempo dividido na seguinte proporção: 60% para os cargos de prefeito e 40% para os cargos de vereador. Algumas regrinhas que é importante você saber. É proibido a veiculação de inserções idênticas no mesmo intervalo de programação, salvo se o número de inserções do partido exceder os intervalos disponíveis. De qualquer forma, é proibida a transmissão de inserções em sequências para o mesmo partido. Vamos aqui mais. A distribuição do tempo entre partidos e coligações. Os horários serão distribuídos entre os partidos e coligações, observado o seguinte: 90% do horário destinado proporcionalmente aos partidos de acordo com sua representação na Câmara dos Deputados será considerado, e 10% igualitariações. Candidato à eleição majoritária deixar de concorrer em qualquer etapa do pleito, não havendo substituição, será feita nova distribuição. A mesma regra é observada para o segundo turno. É interessante observar o seguinte: é proibida a veiculação de inserções idênticas no mesmo intervalo entre partidos de coligação. Para a exibição de inserções e veiculação, inicia-se pelo candidato mais votado no primeiro turno, com alternância a cada programa. Isso aqui já estamos falando do segundo turno. E uma coisa muito importante também: o que é proibido na propaganda gratuita? É proibida a veiculação de propaganda que possa degradar, ridicularizar candidatos, sujeitando-se o partido que cometeu a infração à perda do direito de veiculação de propaganda no horário eleitoral gratuito, no dia seguinte ao da decisão. A Justiça Eleitoral poderá impedir a reapresentação a requerimento do partido da propaganda ofensiva à honra do partido ou do candidato à moral e os bons costumes. Se a conduta se repetir, o juiz pode determinar a suspensão temporária de sua participação no programa eleitoral. 2.
É proibida a veiculação de propaganda eleitoral paga no rádio e na TV. Ou seja, toda propaganda só pode ser feita naquele horário de propaganda gratuita. 3. É proibido as emissoras de rádio divulgar nome de programa relacionado a candidato, inclusive se coincidente com o nome do candidato ou com a variação nominal por ele adotada. 4. É proibida a participação de um mesmo candidato à eleição proporcional em mais de um debate na mesma emissora. 5. É proibido que o partido inclua no horário reservado a divulgação de candidatos, os cargos majoritários e vice-versa. Não é proibido, todavia, que durante a exibição do programa, da propaganda do candidato ao cargo proporcional, seja veiculado o depoimento de candidato ao cargo majoritário e vice-versa, desde que limite-se a pedir voto para o candidato que excedeu o tempo. E também que não possa até no máximo 25% de cada programa. O partido ou coligação que não observar essa regra perderá em seu horário o tempo reservado à propaganda do candidato beneficiado. Nas propagandas eleitorais gratuitas só poderão aparecer os candidatos, os inscritos com propostas, fotos, jingles, clipes com músicas ou vinheta, com indicação do número do candidato ou do partido, apoiadores dos candidatos. Observação: são proibidos montagens, computação gráfica, desenho animado e efeitos especiais. É igualmente proibida a participação de pessoa afiliada a outra agremiação partidária. É claro que no segundo turno, aqueles partidos que não podem, poderá participar. Na propaganda eleitoral gratuita é proibido que os partidos transmitam imagens de realização de pesquisa popular ou que possa identificar o entrevistado em que haja manipulação ou que haja manipulação de dados. Tá certo, meus amigos? Então, estas são os principais abordagens sobre este tema. Voltaremos outros momentos com mais informações sobre a campanha eleitoral de 2020. Se inscreva no nosso canal e fique por dentro de tudo que acontecerá nas eleições deste ano.